Como vimos no vídeo anterior, Shen percebeu uma foto diferente e pegou o velho pelos cabelos perguntando se o barco é dele. O homem confirmou e o prota questionou qual seria sua velocidade máxima. Jung respondeu que era de 30. Nesse momento o protagonista disse que queria este navio. Jung estava feliz e queria trocar sua vida pelo navio. Shen concordou com essa troca e questionou onde estava o barco. Algum tempo depois o herói navegou pelas infinitas extensões do mar em seu novo navio. Ele estava satisfeito no navio que acabou de roubar e começou a cantarolar uma música. Há 2 horas atrás eventos interessantes também aconteceram. Um homem aleatório gritou que o protagonista sequestrou a pessoa errada porque ele nem o conhecia, mas Shen não havia cometido nenhum erro. No passado Vagalume contou a história do amigo do seu pai que também fez coisas horríveis com ela. Esse homem a refugiou quando ela estava fugindo de Jung. E logo depois cometeu o mesmo crime com a garota. O careca não entendia o que Shen estava acusando ele, isso porque nessa realidade o homem não cometeu o crime, mas o protagonista disse que o Senhor do Inferno explicaria tudo para eles quando eles descessem. Em seguida o herói empurrou o barril. Esse mesmo barril arrastou a vida dos 2 que mais tentaram prejudicar a família ali. O protagonista admirou tudo o que estava acontecendo e só conseguia rir. Ele também percebeu que quase se esqueceu que seu apelido na vida passada era Rei do Inferno. Mas agora Shen também precisa ter mais cuidado com seus truques porque gastou muito esforço para salvá-las e agora ele está experimentando as consequências. Enquanto isso, no auditório da escola Yanbin houve um último evento e o professor pediu para prestar atenção aos professores líderes da escola secundária e todos os alunos devem comparecer. Todos os alunos assistiram à apresentação com prazer. Mei sentou-se com uma expressão triste em seu rosto. O tempo todo ela estava pensando que Shen não veio e ela não o via há 4 dias. Enquanto isso, o professor pensava que se algum dos alunos faltasse, todos seriam severamente punidos. Então isso preocupou muito o homem e ele estava literalmente obcecado com as consequências de toda a situação e com o dinheiro que tinha recebido anteriormente. Ele foi tomado de raiva e desta vez ele queria acabar com o protagonista. De repente um homem se aproximou do professor Liu. Ele é o líder da equipe de intercâmbio e questionou onde estava o estudante Shen, porque mais cedo ele foi informado de que o aluno chegaria em meia hora, mas o tempo acabou e ele não foi encontrado. O professor tentou inventar uma desculpa e disse que o rapaz deve ter ido brincar na lan house mais próxima. Ele acrescenta que o diretor sabe que meninos de sua idade realmente amam jogos de computador. O líder esperava que fosse esse o caso. Mas ainda faltava meia hora para o início dos eventos e ele pediu ajuda ao professor ou aos alunos para encontrá-lo, pois acreditava que nada tinha acontecido com ele. O homem acrescentou que quanto ao próprio professor ele tinha que ir com ele quando chegasse a hora, porque o diretor queria ver o que fazer com o professor inútil. Liu, fingindo um sorriso, tentou explicar ao diretor que o aluno não estava perdido e ele tinha certeza disso. Quando o homem saiu, o professor desejou uma boa jornada. Essa situação enfureceu o professor Liu ainda mais e ele achou que o diretor foi enviado pela Secretaria de Educação apenas como assistente, mas agora todos o lisonjearam e o chamaram de diretor, fazendo toda a sua vontade. O homem gritou perguntando onde estava esse maldito Shen. Meia hora depois os alunos e o professor se reuniram para esclarecer o que tinha acontecido. Mei continuou dizendo que um colega de classe estava perdido e eles deveriam chamar a polícia porque não conseguiram encontrá-lo. Então agora eles deveriam pedir ajuda à polícia. Ao mesmo tempo o diretor percebeu que se chamassem a polícia ele seria demitido e seu futuro iria pelo ralo. A menina continuou a pressionar o homem e gritou perguntando por que ele estava hesitando se ele tinha que chamar a polícia porque algo pode acontecer com o colega. O diretor, visivelmente nervoso, pediu para continuar as buscas porque eles poderiam encontrar algo que não haviam notado antes. Em seguida o diretor recorreu ao professor Liu porque o cara morava com o estudante desaparecido e queria perguntar se o herói já havia mencionado que tinha amigos ou parentes na região. Infelizmente o cara não se lembrava disso, e então o homem perguntou sobre sua bagagem e o professor disse que a bagagem do jovem estava no quarto. Neste caso o diretor decidiu ir em busca do quarto porque talvez houvesse algo como um endereço de contato na mala. Juntos eles foram para o dormitório de Shen. Cada um deles estava visivelmente alarmado e esperava ver um milagre. O professor com as mãos trêmulas tentou abrir a porta do quarto e o homem arrogante entrou com pressa pois queria ver rapidamente o que havia na sala. Fechando os olhos, o professor preocupado começou a suar profusamente devido ao medo. A porta gradualmente começou a se abrir e a luz brilhante era visível atrás dela. O professor se surpreendeu quando viu o que estava diante de seus olhos. Alguém lentamente começou a sair de seu quarto. Sem saber o que dizer, o professor ficou ali de boca aberta e assistiu. E então caiu em prantos porque o protagonista finalmente havia voltado. Mei até fechou os olhos com o que viu.
Nesse momento o personagem principal estava usando apenas uma toalha. Depois de um tempo os homens começaram a resolver as coisas com o estudante. O herói contou que foi a uma lan house para brincar um pouco. O diretor, tendo ouvido tal resposta, não ficou muito satisfeito e ele acreditava que isso não era disciplina e nem organização de um aluno. Em seguida ele disse que Shen seria punido quando eles voltassem e também quando ele escreveu uma resenha do livro. Ele deveria pensar cuidadosamente sobre como um aluno deveria se comportar. De repente o herói olhou para o professor que estava atrás dele. Liu começou a dizer ao diretor que a pequena viagem estava quase acabando e o evento estava prestes a começar. Depois de se acalmar um pouco, o diretor explicou que, felizmente, o professor tinha sorte, porque ele tinha muita coisa para fazer hoje. Liu gritou que ele definitivamente assumiria a educação do aluno. Assim que a porta fechou, o protagonista disse que eles definitivamente se dariam bem. Não havia limite para a raiva e o professor gritou que desta vez Shen o havia enganado e a escola cobraria dele. Como um sinal de reconciliação, o herói apagou o vídeo que continha provas incriminatórias sobre o homem. Então ele perguntou ao homem se ele queria paz. Em seguida disse que ele era um homem de palavra e não havia necessidade de se preocupar porque ele podia confiar nele. Mas o professor ainda achava que seu aluno era um idiota. Mas ele concordou que confiaria nele. A noite chegou e os eventos continuaram no hotel. Se aproximando do quarto 502, o herói começou a bater na porta. A porta foi aberta por uma moça que perguntou o que ele queria. Shen respondeu que ele queria saber onde Mei estava. A colega de quarto disse que a menina estava no chuveiro. Em seguida o herói olhou para o quarto e viu que Mei realmente estava tomando banho. Então ele pediu para avisar a garota que ele estava esperando por ela no telhado. Depois de um tempo, a menina abriu a porta do telhado e começou a se aproximar de Shen. Ele ficou feliz que a menina veio até ele e a convidou para ver a neve. A menina observava com admiração como muitos flocos de neve caíam no telhado. Nesse momento o herói pediu que ela se aproximasse e em seguida entregou uma garrafa de refrigerante, mas ela respondeu que era tarde demais para beber aquilo e que ganharia peso. O protagonista respondeu que seria bom se ela engordasse bebendo refrigerante no telhado com um cara bonito. Mei sentia-se envergonhada e sentia uma agradável sensação de doçura. O cara decidiu falar sobre como ele estava de muito bom humor hoje porque talvez ele tenha feito o que sempre quis fazer. A menina perguntou se esse desejo se deve ao fato de que eles estão olhando para a neve juntos. Shen responde que já tinha ouvido pessoas dizerem que a vida é sempre cheia de arrependimentos, mas na realidade a vida é bonita. Então ele gritou que estava arrependido e se há uma lacuna entre o trabalho vivo e o inanimado, isso é uma questão de tempo. Ele também acrescentou que há reféns da vida e que ele pode se cuidar. Voltando para a menina, ele sorriu misteriosamente. E então decidi fazer uma única pergunta. Ela diz que estava pronta para responder e ao mesmo tempo pensava que o cara vai oferecer coisas estranhas. Ela diz mentalmente que no máximo podia permitir que ele segurasse sua mão, mas não a beijasse. Ela queria beijar, mas também achava que não podia correr riscos. Mas a garota descobriu que se tratava apenas de um pedido de ajuda. O protagonista queria uma carta de desculpas para entregar na escola. Era perceptível que a menina estava decepcionada. Isso porque ela esperava outra pergunta. Algum tempo depois, os acontecimentos continuaram na escola, nomeadamente na sala da direção. O rádio disse que devido ao forte vento frio do sul haverá forte queda de neve e pediu a todos os cidadãos que se mantenham aquecidos e sigam as medidas de segurança. O diretor achou que tinha acabado de voltar e esperava que eles estivessem levando tudo a sério. Além disso, ele queria entender o que aconteceu com Mei e aquele colega de classe chamado Shen. No dia anterior na estação ferroviária de Jilin, a menina quase caiu e o herói a ajudou a ficar de pé. Eles se olharam docemente como se estivessem prestes a se beijar. O diretor percebeu isso e começou a tossir para chamar a atenção. Mei ficou surpresa com isso porque ela não esperava ver o pai aqui, já que ele havia dito que não viria. Pensando naquela situação, ele queria insistentemente entender se a filha poderia se apaixonar tão cedo. Depois de um tempo, passando por uma sala, o diretor decidiu fazer algo. Ele entrou em uma das salas e ficou na frente da turma. Os alunos começaram a pensar que seria notícias ruins, ou algo bom havia acontecido. Shen notou que de repente tudo ficou quieto, como se a atmosfera na classe tivesse mudado. Shen percebeu que o diretor estava parado na frente dele e ele estava comprovadamente dormindo na aula. O homem queria anunciar aos alunos que o professor Wu se machucou devido à queda de neve, e por isso ele vai substituí-lo por algum tempo. Para entender melhor o nível dos alunos, o diretor se preparou para testar e torcer para que todos escrevam bem. Lau diz que se falharem vão ficar depois da escola para limpar a neve no parquinho. Enquanto isso, o homem também observava de perto o herói e olhava apenas para ele. O protagonista se sentia um alvo.
Depois da aula ele foi o único que restou para limpar a neve e pensou que sua intuição realmente não estava equivocada. De repente ele escuta seu nome sendo chamado. May começou a acenar com a mão para ele para atrair a atenção. O protagonista olhou para a menina porque queria descobrir o que ela estava fazendo aqui. A garota, entregando uma garrafa térmica de chá quente, perguntou se ele estava com sede. Em seguida disse que ela tinha vindo para ajudá-lo a limpar a neve. Nesse momento o diretor observava a filha e Shen pela janela. Lau acreditava que o cara não era digno dela. No segundo dia, o diretor malvado também mandou o herói limpar a neve depois da escola. Embora hoje seu teste tenha sido aprovado com sucesso, no terceiro dia o protagonista ficou jogando neve porque não fez o dever de casa, mesmo não tendo feito nenhum teste. No quarto dia o cara também foi deixado para limpar a neve. Embora não tenha teste, o diretor perguntou em que ano se realizou o 15º Congresso Nacional. O herói foi capaz de responder isso corretamente. Em seguida o homem perguntou quantas pessoas participaram e Shen respondeu sem hesitar que foi 2074, e então Lau pediu para nomear seus nomes. No quinto dia o professor chegou ao seu local de trabalho, mas o diretor chegou e chamou novamente o protagonista. Shen suspirou forte e imediatamente entendeu seu destino. Ele levantou com uma vassoura na mão. Nesse momento o diretor perguntou o que ele estava fazendo com a vassoura, mas o cara respondeu que ia limpar a neve. O diretor claramente olhou preocupado e pediu ao cara para remover a neve mais tarde porque hoje não havia necessidade e ele precisava entrar no seu escritório. Os fatos continuaram a ocorrer na diretoria. Lá havia um policial parado perguntando ao cara se o nome dele era realmente Shen. Esse homem veio da prisão de Longtan. Shen estava visivelmente nervoso e queria saber se algo tinha acontecido. O policial explica que a mãe do herói, chamada Shua, está passando por reabilitação na prisão e por causa de seu bom trabalho no ano passado. Seu pedido para visitar parentes foi aprovado. Além disso, o policial não sabia por qual motivo o rapaz nunca visitou. Shen, ouvindo tudo isso, entendeu que isso aconteceu antes dele renascer e agora o jovem não sabia o que fazer. Então a mãe pediu para o policial conversar com o filho pois ela sente muita falta dele. O policial queria saber se Shen realmente não queria visitar a mãe. Enquanto isso, o protagonista queria saber o motivo que fez o dono real do corpo nunca ter ido visitar a mãe. O diretor, ao ouvir as palavras do policial, ficou incomodado. Ele começou a pensar que no fundo essa criança devia estar com muita dor. Então ele disse ao oficial que Shen era seu aluno e que ele deveria falar com ele primeiro. Nesse momento o policial explica que visitar parentes contribui para a mudança ideológica dos presos, e espera que Shen entenda isso da melhor forma possível. O diretor literalmente começou a defender seu aluno dizendo que ele era apenas uma criança e que não deveria pressioná-lo muito. O Sr. Lau acrescenta que é seu professor e pode conversar melhor com Shen do que os policiais. Em seguida ele pede que o policial volte e qualquer coisa ele entra em contato. O protagonista assistiu tudo o que estava acontecendo um pouco preocupado. O oficial concordou e disse que não iria mais interferir. Logo depois disso ele começou a sair. Então o diretor fechou a porta para uma conversa confidencial e ele disse que tinha lido o arquivo da escola de Shen para entender sua situação na família e tinha aprendido muito com o policial. Então, por achar essa situação tão difícil, o homem acreditava que Shen era uma criança muito inteligente e que ele se cuida bem, mas acrescenta que o jovem não deve se sobrecarregar psicologicamente e se surgirem dificuldades o prota sempre pode falar com ele. Em seguida o Sr. Lau, olhando para o relógio, percebeu que já era tarde e seu aluno provavelmente estava com fome. Ele virou para Shen com uma proposta de ir à sua casa e comer juntos. Os eventos continuaram a acontecer em um dos apartamentos da cidade. De repente alguém começou a abrir a porta e a menina ficou incrivelmente feliz e exclamou que seu pai havia voltado. Para sua surpresa, ela descobriu que Shen estava com seu pai. O jovem simpático também disse olá para May. Quando viu seu colega de classe, a garota, que não entendia nada, ficou ainda mais chocada. Logo depois ela começou a correr para o quarto e ainda deixou milho no sofá. A menina, trancada no quarto, não conseguia entender por que o protagonista veio à sua casa. Ela achava que estava muito desarrumada e não queria ser vista assim por ele. Enquanto isso, o protagonista continuou a olhar para a porta fechada e achou que sua colega era muito fofa. Nesse momento, o diretor pensou que havia cometido um erro e trouxe o lobo para dentro de casa. Em seguida, pediu ao herói que trocasse os sapatos e depois fosse para a sala fazer a lição de casa. De repente, a porta do quarto se abriu e May saiu. Ela queria perguntar ao pai por que Shen veio à casa deles. O pai explicou que tinha trazido o garoto para jantar e que ambos precisavam fazer os trabalhos de casa conscientemente. Em seguida ele diz que Shen faria sua lição de casa na sala de jantar e sua filha na sala de estar, e eles não deveriam conversar com cada um. Algum tempo depois, o herói começou a escrever sua lição de casa.
Enquanto isso, a garota olhou para o rapaz e pensou que ele estava fingindo porque não tinha medo do pai dela. O protagonista havia preparado algum tipo de nota e amassou o papel em que algo estava escrito. Para jogar a carta, ele chamou Mei e mostrou o pedaço de papel. E logo depois jogou o maço de papel que pousou em cima da mesa. A própria mensagem indicava que Shen estava sendo vigiada pelo pai da menina. Foi quando ela teve a ideia de que aquele cara estava esperando a aprovação do pai. O diretor, indignado, sentou-se e leu o jornal, mas ficou de olho no casal. De vez em quando ele achava que esse pirralho estava agindo como se ele não estivesse aqui. Na mensagem seguinte, o protagonista perguntou a Mei por que seu pai estava lendo um jornal de 2 dias atrás. Esse fato fez a filha rir muito e ela riu alto. Embora tentasse esconder o riso com ela, a fúria era visível nos olhos do homem e ele achava que Shen já tinha olhado para sua filha 32 vezes, e ela tinha olhado para ele 57 vezes. Foi nesse momento que o pai decidiu se levantar e gritar o nome da filha. A menina perguntou ao pai qual era o assunto. O homem estava dizendo que já eram 7h30 e a mãe dela provavelmente estava fazendo hora extra no trabalho, então por isso ele ia comprar algo para comer. O pai, saindo pela porta do apartamento, achava que nunca mais permitiria que Shen voltasse para sua casa. Algum tempo depois, todos se sentaram à mesa para jantar. O homem diz que eles tinham que comer coxa de pato para crescer saudável. A garota serve o protagonista com 2 pedaços de coxa de pato e o herói queria servir o molho à menina. Mas para evitar que isso acontecesse, o pai olhou atentamente para a filha e ficou indignado. Isso fez ela rir e pedir ao pai para comer com eles. 3 horas se passaram e eles ainda continuaram a comer. O pai esperto notou que Shen já havia comido, então ele deveria ir para casa porque não é seguro andar na rua tarde demais. Sorrindo, o herói só respondeu que estava tudo bem e que já estava acostumado a andar à noite. Em seguida, gentil e educadamente, ele pediu outra porção porque não estava cheio. De repente, o homem saltou da mesa e gritou que já tinha dito que Shen já tinha comido e não repetiria. Alguns segundos depois, o pai, incrivelmente irritado, chutou o herói para fora da porta. O protagonista, nesse momento, pensou se deveria se preocupar com a relação dele com o sogro. Caminhando pelo corredor, ele notou uma certa mulher caminhando ao seu lado. Ela realmente parecia familiar e ele imediatamente a notou. Eles passaram um em frente ao outro e não disseram nada, apenas olhares cruzados. O rapaz percebeu que aquela mulher era muito parecida com Mei. Já fora da casa, Shen sentiu um forte frio e olhou em volta. Ao lado dele estava um carro em que alguém fumava cigarros. O cara sentiu o cheiro familiar e imediatamente percebeu que aquele cheiro de cigarro era o mesmo da mãe de Mei. Olhando para a janela do apartamento do diretor Lau, ele percebeu que não poderia simplesmente deixar tudo assim. No dia seguinte, era uma manhã de segunda-feira, jogadores ávidos sentavam-se em uma lan house para jogar e o personagem principal estava lá. Ele estava sentado calmamente no computador e fumando um cigarro. Ele estava procurando algo no computador quando alguém se aproximou e bateu na mão dele. Era o diretor e ele queria saber por que o cara estava faltando às aulas. O homem diz que procurou por ele toda a manhã. Alguns segundos depois, o personagem principal começou a tirar um maço de cigarros. Então ele disse ao homem que não deveria ficar tão sério porque seria melhor fumar, mas o experiente diretor estava mais interessado em saber onde o jovem aprendeu a falar assim. De qualquer forma, o homem o ouviu sentado em uma cadeira e levando um cigarro em sua boca. Shen sugeriu que acendesse um cigarro, caso contrário ficaria solitário. Essas palavras afetaram o pai e ele ficou um pouco irritado. Batendo no cara com o cotovelo, ele também disse que não deveria seguir o exemplo desses jovens. Em seguida, ele disse que quando Shen crescer e olhar para trás vai entender o quão engraçado e ingênuo é nessa idade. O diretor acrescentou que esse era um período rebelde de juventude e também de dificuldades. Ele também diz que sabia que o protagonista era muito temperamental e não gostava de lidar com outras pessoas, mas ele queria entender se o jovem estava planejando seu futuro. O protagonista, olhando para o diretor, não conseguia pensar em nada para responder. Então Lau perguntou o que ele ia fazer no futuro e com o que estava conectado, porque ele não queria ver um cara inteligente se tornar um valentão. Lau diz que ficaria muito chateado se ele realmente quisesse se tornar alguém assim. O personagem principal imediatamente explicou ao professor que na realidade nem tudo é assim e ele não é uma criança tão problemática quanto pensa. Na verdade, ele só gosta de tédio, paz, liberdade, o fato de que ninguém o incomoda. Ele não tem nada com que se preocupar e só quer comer. O protagonista acrescentou que também gostava de olhar para a neve no inverno e às vezes incomodava sua filha. O diretor não gostou muito do último exemplo e Shen explicou que na verdade era uma brincadeira. Ele também acrescentou que o diretor era realmente uma boa pessoa e um professor, mas ainda assim pediu para ser deixado em paz porque ele só queria mexer e ficar entediado às vezes.
Então o diretor perguntou o que ele ia viver no futuro porque se for assim ele obviamente não teria vida e dinheiro. Shen lembrou que milhares de dólares em barras de ouro seriam suficientes para um tempo e se ele fosse em missões semelhantes mais algumas vezes ele poderia ir ao centro para comprar dezenas de apartamentos e depois esperar que os preços subissem. Então em 20 anos ele será um proprietário que cobra aluguel e não tem motivos para trabalhar. Houve silêncio em resposta e o homem entregou uma carta de recomendação ao prota. O diretor diz que gastou muito esforço para ajudar o cara. Encontrar um emprego de meio período e também negociou horas de trabalho e benefícios. Ele acrescenta que nos últimos 2 anos o protagonista precisa economizar algum dinheiro e não esperar bastante facilidade, e então será o suficiente para sua educação universitária e ele pode trabalhar e estudar duro, embora seja um pouco difícil e cansativo. Mas vai ajudá-lo a evitar a pobreza no futuro. O protagonista ouviu tudo isso e enfatizou que o diretor é realmente uma pessoa muito boa, mas pessoas boas como ele não vão existir na sociedade daqui a 20 anos. O diretor ordenou que ele falasse menos e pensasse antes de dizer qualquer coisa. Algum tempo depois os acontecimentos continuaram. Em uma noite escura de inverno o protagonista sai de seu apartamento. O cara achava que estava muito cansado, mas essa ociosidade é muito legal. Ele pediu mentalmente desculpas ao diretor porque ele iria continuar faltando às aulas, porque mais cedo ou mais tarde ele precisa resolver os problemas com sua mãe. Na manhã seguinte na prisão de Longtan, o rapaz anunciou que havia marcado uma reunião ontem à noite. Nesse momento o homem notificou Shua que seu filho tinha vindo visitá-la. A mãe rapidamente se aproximou da cabine para conversar com o filho. Então lágrimas começaram a se formar em seus olhos quando ela se emocionou por seu bebê ter ido visitá-la. Ela começou a fazer perguntas sobre como ele havia se recusado a vê-la, como se a odiasse tanto. Sorrindo o herói explicou que antes não entendia bem algumas coisas e estava magoado, mas agora se sentia aliviado e não odiava a mulher. Ele também trouxe um pouco de chocolate e biscoitos porque a vida na prisão deve ser muito difícil. A mãe alegre disse que não foi tão difícil para ela e estava tudo bem, pedindo ao filho que não se preocupasse, ela queria saber como as coisas estavam indo. O filho disse que estava tudo bem e seus professores junto com seus colegas estavam cuidando dele. A mãe disse que tentaria sair da prisão mais cedo. Eles definitivamente se recuperariam. O protagonista concordou com ela. A mulher também tinha um pequeno pedido. Em seguida a mulher confessa que ela tinha uma filha e pediu que Shen a visitasse. Parece que agora ela tem 5 anos e a mulher estava realmente muito preocupada com ela. O protagonista ficou surpreso por ter uma irmã mais nova. Então ele ainda tranquilizou a mãe e disse que vai visitá-la. Algum tempo depois os eventos continuam ocorrendo na Federação Feminina. Era ali que a irmã mais nova estava. Shen ia comprar alguns doces para as crianças antes de entrar. Logo uma mulher bem-humorada diz que o cara sabia era muito inteligente. Literalmente alguns minutos depois o herói já tinha um saco inteiro de doces. A mulher contou que estava visitando sua irmã há vários dias. Ela era doce, bonita e agradável de estar por perto, mas devido à situação especial de seus pais eles não tinham dinheiro suficiente para apoiá-la. Então a federação alocou fundos e enviou 200 yuans adicional. Todos os meses ela transfere esse dinheiro para a conta das famílias adotivas. O protagonista, ouvindo essa história, pensou que depois que sua mãe foi para a prisão, sua irmã foi dada ao irmão mais novo de seu padrasto para ser criada. Ele até pensou que a vida de sua irmã era muito melhor que a dele. Entrando no prédio, eles finalmente chegaram ao local onde a irmã mais nova vivia. A porta foi aberta e uma mulher olhou para fora e cumprimentou a senhorita Lu. Ela imediatamente abriu a porta e em seguida os convidou para entrar na casa. Ao entrar na sala, o rapaz imediatamente chamou a atenção para uma mulher e uma menina que estavam assistindo desenhos animados na TV. Lu apresentou tio Gu e tia Fang a um novo membro da família. O homem ficou espantado e não acreditou em seus olhos que era realmente Shen. O protagonista pediu desculpas pelo problema porque não queria causar nenhum transtorno e veio aqui ver sua irmãzinha. Em seguida entrega um saco de doces. Após isso eles notificaram o cara para se sentar e o homem iria pedir para sua esposa trazer a menina. Ele disse que ela realmente adora brincar em seu quarto. Depois de alguns minutos de espera, a mulher estava levando a menina. A mãe adotiva carinhosa deu um tapinha na cabeça da menina e disse que aquele era seu irmão mais velho e que ela precisava dizer olá. A irmã mais nova estava muito preocupada e tinha medo de falar qualquer coisa para o irmão porque estava envergonhada, embora a menina fosse tímida e não falasse muito. O casal a criou bem e adoraram ela. Até a camisola que a menina usava foi comprada há pouco tempo e não era barata. A mãe adotiva pediu a Lu para cuidar dos outros enquanto ela preparava o almoço. Enquanto isso o herói começou a descascar uma banana. Depois ele educadamente ofereceu a sua irmã mais nova.
No início a menina não sabia como reagir a isso e simplesmente ficou envergonhada enquanto continuava a olhar para o irmão. Em seguida seu olhar se deslocou para o homem. Então ela quis pedir permissão a ele. Um pouco constrangido, o homem explicou alegremente que seu irmão havia descascado uma banana para ela e ela deveria comer. Em seguida a menina começou a comer a banana que seu irmão mais velho lhe deu. Depois o personagem principal deu outra guloseima para ela. A garota começou a buscar as guloseimas. De repente alguém começou a tirar abruptamente seus doces. Era um garoto que achava que aquela era a guloseima dele. Isso não incomodou em nada o pai adotivo, pois ele acreditava que isso era normal para as crianças. O personagem principal tirou suas conclusões e logo ele sorriu e disse que as crianças nessa idade são muito travessas e deve ser muito difícil para elas criarem também. Enquanto isso, a mãe adotiva avisou que a comida estava finalmente pronta. O casal pediu a Shen para se sentir em casa e não se preocupar. O casal queria que o cara viesse mais vezes quando tivesse tempo. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer após o almoço nos portões da comunidade. A mulher sentiu muita pena da irmã do herói, mas ficava feliz que agora a criança passa bem. Em seguida ela diz que o irmão não precisa se preocupar, pois a federação monitora a vida das crianças e não permitirá que elas sejam machucadas. Shen agradeceu a ajuda e preocupação da mulher. Depois disso ela começou a ir embora porque ainda tinha muitas coisas para lidar. A mulher começou a sair, mas o herói não tirou os olhos dela e ficou pensando em algo. Shen acredita que embora Lu estivesse entusiasmada, ela ainda era jovem e inexperiente, e ele tinha medo de que ela pudesse não perceber de fato o que estava acontecendo. Afinal, o protagonista viu muitas roupas penduradas, mas nenhuma era da sua irmã, o que significava que ela não tinha roupas suficientes. O suéter dela parecia limpo, mas havia muitos fios saindo nos cotovelos, e suas roupas não pareciam com o estilo da garota, muito. Provavelmente ela usa as roupas do filho deles. Além disso, o protagonista notou que ela estava com tanta fome que não sobrou um único grão de arroz no fundo de sua tigela. Também não sobrou nenhum pedaço de carne no osso, o que significa que em dias comuns ela não come. Além disso, o herói entendeu que uma mesada de 200 por mês era bastante dinheiro. Ele lembrou que não é à toa que sua mãe estava tão preocupado e implorou para vir dar uma olhada. O personagem principal continuou seus pensamentos. Em seguida o rapaz se aproximou da porta dos pais adotivos novamente e bateu nela. Um homem saiu e perguntou qual era o assunto. O protagonista viu que atrás dele uma mulher estava batendo em uma garotinha e ela estava gritando muito alto. A mãe adotiva gritou com a menina e pediu insistentemente que ela não chorasse e ficasse com a boca fechada. O padrasto começou a empurrar o herói e perguntou por que ele veio aqui. A mãe, surpresa, não sabia o que fazer quando viu o irmão daquela mesma menina. Shen estava cheio de raiva e não conseguia acreditar em seus olhos. Sentindo-se muito irritado, ele bateu no homem com todas as suas forças e começou a gritar perguntando por que estavam tratando sua irmã dessa maneira. A mulher começou a correr em direção ao herói e gritou que ele havia batido no marido dela e não deveria ousar tocá-lo. Shen apenas a afastou e ordenou que ela saísse do caminho. Em seguida, se aproximando, o homem olhou com muito medo para o agressor, como se soubesse o que lhe aconteceria. O protagonista, sem qualquer cerimônia, decidiu fazer o que ele merecia. O pai adotivo quis saber o que fariam com ele. Nesse momento, até a avó defendeu o filho e levantou-se do sofá. Ela começou a bater no peito do herói com os punhos e gritou para que o filho fosse solto. O protagonista, olhando para a velha, perguntou como ela pode sentar e assistir com calma. Alguém trata uma criança de 5 anos assim? A idosa continuou gritando e disse que não importa a idade dela, uma praga é uma praga. Nesse momento, Shen percebeu que aquela velha era tão ruim quanto todo mundo nessa família. Logo em seguida ele começou a caminhar em direção à varanda para assustar o pai inútil. Então o pendurou de cabeça para baixo. Ele estava pendurado em um prédio alto. Além disso, o prota avisou para ele não gritar, porque se gritasse ele o deixaria cair. Shen também ordenou que ninguém se aproximasse e se fizessem isso o homem cairia. A avó não conseguia aceitar isso e queria fazer alguma coisa, mas a mulher a impediu, pedindo que ela não a provocasse. A mulher literalmente implorou para não fazer nada e se ele tinha algo a dizer, ele tinha que dizer agora. Sorrindo, o herói percebeu que finalmente eles poderiam falar como humanos. Ao ouvir que haveria uma conversa, ele imediatamente jogou o homem no chão. A avó idosa imediatamente correu para seu filho inútil e começou a gritar que Shen era um idiota que foi abandonado pelos pais. Em seguida, a avó disse que queria que o carro o atropelasse. Nesse momento, a mulher também gritou que ele estava infringindo a lei e que iria chamar a polícia. Todo esse tempo, Shen ficou em silêncio e olhou atentamente para o cara. O homem imediatamente percebeu que poderia ser destruído e pediu que todos se calassem. Após isso, ele pediu para Shen conversar com ele. O protagonista percebeu que algo interessante poderia acontecer.
Nesse momento o protagonista começou a ir para a cozinha e tirou uma enorme faca. A família começou a gritar e chorar, todos estavam preocupados e a idosa pediu para eliminá-la porque já tinha vivido o suficiente. Em seguida o herói colocou a faca sobre a mesa e pediu que se acalmasse porque ele não ia usar ela, mas pediu à família inútil que respondesse às suas perguntas sinceramente. Enquanto isso a mãe adotiva continuou a gritar que o rapaz seria preso se fizesse algo com eles. Mas Shen explicou que não tem medo de tais ameaças porque ele não prejudicou ninguém. E mesmo que a polícia venha e o leve embora, na melhor das hipóteses eles o repreenderão e tentarão educá-lo, e quando for solto ele já sabe onde virá, já que todos moram aqui juntos não poderão correr para longe daqui. Em seguida, se voltando para sua esposa, o homem gritou que ela deveria calar a boca. Em seguida o homem começou a falar com Shen e perguntou o que ele queria. O protagonista respondeu que queria levar sua irmã embora. A mulher não gostou disso. Foi aí que Shen percebeu que eles vivem da tutela dela, ou seja, eles recebiam não apenas 200 por mês, mas também pensão alimentícia de seus pais. A dupla nem sabia como responder às acusações feitas por Shen. Em seguida o herói disse que não precisava de um centavo e que eles poderiam manter todos os pagamentos formalmente, mas ele ainda queria sua irmã. A princípio o homem começou a ficar nervoso e não conseguiu dizer uma palavra. Para fazê-lo falar, o protagonista o chutou no joelho com todas as forças. O golpe foi tão forte que a perna provavelmente ficou muito danificada. O homem começou a gritar de dor e a saliva da boca espirrou por todo o chão. O homem respondeu que concordava com sua decisão. O protagonista respondeu que isso era para ele poder experimentar as consequências do desentendimento. Shen olhou para o homem com um olhar arrogante e perguntou quantos anos seu filho tinha. Os pais responderam que ele tinha 7 anos. A mulher entendeu o que essa pergunta poderia significar e gritou para ele levar a menina com ele, e a partir daquele momento eles não interferirão na vida um do outro. Shen disse que iria levá-la e depois não os viriam novamente. Passando pela mulher, o rapaz se aproximou da irmãzinha. Ele se inclinou para ela e explicou que talvez ela ainda não tivesse percebido que ele era seu irmão e eles tinham a mesma mãe. Depois ele perguntou se a menina gostaria de viver com ele. Se concordar, ela pode comer tudo o que quiser e ninguém vai bater nela. A menina, sem hesitar, imediatamente concordou. O protagonista realmente ficou feliz com esse desfecho dos acontecimentos e pediu para a irmãzinha segui-lo. Depois ele perguntou à irmã qual era o nome dela. Ela disse que é Gu Xiaoi. O protagonista disse que agora ela não faz mais parte dessa família, então só se chamará Xiaoi. Algum tempo depois, ele e a menina compraram muitas roupas e várias coisas. Então caminharam alegremente pelas estradas nevadas da cidade. Em seguida foram até a casa do herói onde Mei Zhao esperava. O protagonista queria saber por que ela veio aqui. A menina avisou que ligou para ele, mas por algum motivo ele não atendeu o telefone. Depois de pegar o celular ele disse que não tinha visto as ligações. Mei imediatamente notou a menina fofa, inclinada para sua irmã mais nova. Ela imediatamente começou a perguntar quem era a garotinha. O protagonista disse que era sua filha e mandou Xiaoi o chamar de pai. Nesse momento Mei caiu no chão porque ela ficou chocada com uma notícia dessa. A irmãzinha apenas assistiu à reação da garota desconhecida. Em seguida a menina perguntou ao irmão se ele estava falando tudo certo. Então Mei percebeu que Shen na verdade era o irmão mais velho. Shen parou de brincar e perguntou por que a garota estava procurando por ele. Naquele momento ela ficou constrangida e havia tristeza em seus olhos. Depois disso ela perguntou para onde ele foi. Ela também disse que seu pai estava muito preocupado com ele. Outro dia o diretor pedalou várias vezes para contar sobre o trabalho para ele e quando voltou estava mancando porque caiu da bicicleta. Ele ficou com os pés molhados e com hematomas por todas as pernas. O protagonista olhou atentamente para a menina e quis saber por quanto tempo ela o esperava. Então pegando ele pela mão o jovem repetiu a pergunta dizendo que estava muito frio lá fora. Ela admitiu que não esperou muito tempo. Shen sem hesitar convidou ela para sua casa, mas a garota recusou. Sua irmãzinha se perguntou se o irmão estava apaixonado, mas depois de pensar um pouco eles resolveram ir para outro lugar porque já estava bem escuro lá fora. Eles chegaram juntos em um restaurante de fast food e o cara perguntou a Mei se o pai dela não era muito intrometido. Então ela contou algo sobre seu pai. Ela disse que anteriormente, quando seu pai era professor, ele convidou um aluno para jantar. Esse aluno não tinha parentes e também era um aluno pobre, então muitas vezes faltava às aulas e entrava em brigas. Um dia, para protegê-lo, o diretor o abraçou e não quis largar, mas esse mesmo colega imediatamente o afastou. Mais tarde esse menino chegou à casa deles naquela noite e caiu de joelhos na sua frente, chorando e dizendo que estava arrependido. Então implorou ao diretor que o deixasse em paz, mas alguns anos depois algo aconteceu com esse menino. Descobriram que alguém tinha feito uma coisa terrível e tirado a vida do menino.
Depois disso, seu pai parou de ir trabalhar por um tempo e sua mãe muitas vezes começou a brigar com ele por causa disso. A partir daquele momento, tudo ficou claro para o protagonista. O diretor via nele um reflexo daquele cara e não quer que ele se torne o mesmo que ele. Olhando para sua irmã mais nova, o herói queria saber por que ela não estava comendo, já que ele deu muitos alimentos diferentes para escolher. A menina entregou as batatas e disse que seu irmão deveria comer primeiro. O jovem atencioso deu a oportunidade dela comer primeiro porque ele já tinha comido. Em seguida, a garçonete se aproximou e avisou que o sorvete que foi encomendado estava pronto. Com alegria, a irmãzinha assistiu ao enorme copo de sorvete. Então, com uma colher pequena, ela pegou pequenos pedaços de sorvete e aproveitou cada colher do delicioso sorvete. Seus olhos pareciam brilhar e ela estava verdadeiramente feliz. Percebendo que ela não era a única que deveria ser feliz, sua irmãzinha imediatamente entregou uma colher de sorvete para o irmão. A menina começou a chorar e pediu para o irmão não devolvê-la porque ela não ia incomodá-lo. Além disso, ela podia lavar e varrer o chão. Nesse momento, o protagonista decidiu lembrá-la que ele disse que no futuro ela viveria com ele e nunca mais voltaria àquele lugar terrível. A irmã, em lágrimas, prometeu que o obedeceria. Mei não podia acreditar que esta era realmente sua irmã. Ela percebeu como Shen era tão doce com ela. Shen respondeu à garota que tudo em seu relacionamento era realmente difícil e algumas palavras claramente não eram suficientes. Depois disso, ele perguntou se a menina iria para casa jantar. Shen acrescentou que se seu pai descobrisse que ela estava com ele, então o jovem teria que varrer o parquinho novamente. Mei diz que seu pai e sua mãe tiveram uma briga hoje, mas o herói acreditou que isso era normal na relação de um casal. Mas a garota fala que seu pai nunca havia discutido com a mãe antes e ela não sabia o que estava acontecendo. Ultimamente, sua mãe estava sempre ocupada no trabalho e agora toda vez que retorna ela sente que sua mãe está sempre incomodando seu pai. O protagonista pediu que ela não interferisse nos assuntos dos adultos. Mei diz que recebeu 50 yuans para sair de casa e se divertir com os amigos. De repente, Shen estendeu a mão pedindo que ela dividisse igualmente o dinheiro que recebeu, mas ele foi merecidamente atingido na mão e a garota colocou a língua para fora dizendo que ele não deveria sonhar com isso. Algum tempo depois, todos foram parar na casa de Mei. Ela agradeceu por tê-la trazido até em casa. Em seguida, estendeu os braços e esperou por algo. O herói ficou surpreso porque pensou que ela queria abraçá-lo, mas na verdade ela queria abraçar sua irmãzinha. A menina pediu que ela contasse ao irmão que hoje passaria a noite na casa dela irmã. Mas a irmãzinha ainda decidiu ficar com o irmão e juntos foram para casa. De repente, um carro desconhecido começou a passar por ele e Shen notou a mãe de Mei na companhia de um homem fumante. Ele continuou a observar o que aconteceria. Na manhã seguinte, o protagonista foi acordado pela irmãzinha. Ela o chamou para o café da manhã. Shen notou que a menina tinha apenas 5 anos e já sabia cozinhar. Essas habilidades realmente não eram feitas para a criança, mas a menina era de fato mais madura do que seus colegas. Xiaoi lembrou ao irmão que ele precisava comer rápido, caso contrário se atrasaria para a escola, mas o protagonista pensou em quem cuidaria dela se ele fosse para a escola. De repente, a menina parecia chateada com alguma coisa e ela disse que poderia se cuidar sozinha e não queria que seu irmão se cansasse dela, porque assim ele a odiaria e a afastaria. O protagonista pediu à garota para não se preocupar porque ele nunca a odiaria. Embora a irmãzinha ainda estivesse preocupada com seu destino e que seu irmão pudesse odiá-la, ela ainda ficou feliz e estava prestes a ir buscar seu casaco do irmão. Então Shen decidiu ir para a escola. Os eventos continuam acontecendo. Após se aproximar do estacionamento de bicicletas da escola, o herói viu uma coisa terrível. A bicicleta dele não estava estacionada. Então o protagonista se aproxima do segurança e diz que sua bicicleta havia sido roubada, mas o careca não se importou com o que estavam lhe dizendo. Naquele momento, o cara entendeu tudo e resolveu ele mesmo encontrar. Shen inventa um plano ardiloso. Ele se escondeu e amarrou uma bicicleta em um dos postes. Enquanto isso, ficou observando quem iria se aproximar dele. Vários homens se aproximaram da bicicleta e observaram o quanto ela estava amarrada ao poste. Então um dos homens garantiu que o proprietário não aparecesse e o outro começou a quebrar a corrente para roubar. Então foi ao que Shen testemunhou a bicicleta sendo roubada e sendo conduzida por 2 homens. A reação foi imediata e ele percebeu que precisava agir. Os eventos continuaram a ocorrer na rua Tunsi. Os vilões começaram a levar a bicicleta para algum lugar. Shen percebe que esta é a rua mais famosa onde carros usados desapareceram. Os ladrões levaram a bicicleta para um homem careca que tinha um monte de bicicletas diferentes e peças de reposição para eles no estacionamento. Foi então que o careca viu um novo produto que lhe foi gentilmente fornecido. O homem informou ao careca que a bicicleta estava novinha e dava até para sentir o cheiro.
fresco de óleo. Em seguida, o comprador da bicicleta perguntou onde ela foi encontrada, mas o homem pediu para que ele não se preocupasse, pois estava longe da área deles. Então o careca empreendedor decidiu comprar a bicicleta pelo preço de mercado. O bandido, com o desejo de conseguir mais, começou a repetir que a bicicleta era completamente nova e ele precisava acrescentar um pouco mais de dinheiro. O careca pediu para não falar bobagens e aceitar o que ele estava oferecendo. Nesse momento, o protagonista começou a bater no portão para atrair a atenção dos homens. O careca, com um cigarro na boca, gritou perguntando por que aquele garoto estava batendo aqui e queria saber o que ele estava fazendo. Shen respondeu que queria perguntar uma coisa, mas o careca hostil ordenou que ele saísse daqui. Shen, respirando fundo, imediatamente percebeu que precisava usar seu poder. Então retirou do bolso uma enorme corrente de metal e, abrindo o portão, começou a se aproximar dos homens. Os ladrões estavam fazendo seu trabalho como se nada tivesse acontecido, e naquele momento o protagonista estava se aproximando deles. O patrão se aproximou dele e perguntou o que ele procurava aqui. Shen reiterou que queria perguntar ao chefe onde está localizado o cofre deles. O nome do careca era Woodali. Ele ficou preso por muitos anos em sua juventude e foi condenado a 2 anos de prisão devido a brigas e mutilações, mas foi solto 6 meses antes por bom comportamento. O careca acrescenta que está cumprindo pena e teve a sorte de encontrar um homem influente. Após sair da prisão com seu apoio, Ejetar expandiu o comércio de carros usados no mercado e vendia produtos roubados. Com o passar dos anos, o careca aprendeu a ganhar dinheiro, então deixou de ser bom e gentil e agora ele é implacável. Então ele estava pronto para fazer qualquer coisa pelo bem de seus negócios. Nesse momento, o careca caiu em uma armadilha. Sua perna estava enroscada em uma corrente. Shen, com um movimento hábil de sua mão, começou a puxar o vilão Woodali, que gritou de dor e implorou para deixá-lo ir. O careca, chorando de dor insuportável, gritou que todo o dinheiro estava no local. O herói seguiu as instruções do homem e algum tempo depois ele tinha absolutamente todo o dinheiro do armário em suas mãos. Logo, Shen começou a sair de cena levando todo o dinheiro. De repente, Wu ligou para alguém e disse que ele estava sendo assaltado. Enquanto isso, o herói já estava bem longe. Ele se aproximou do comerciante e pediu para lhe dar carne frita. Ele abriu a bolsa com dinheiro e começou a olhar para o valor. Havia aproximadamente 40 ou 60 mil na bolsa. Não foi em vão que ele foi lá para repor suas forças. O cara resolveu comer. De repente ele percebeu o carro ao seu lado. Logo homens começaram a sair correndo e foram em direção ao portão. O careca imediatamente percebeu isso. Shen pediu ao dono para embalar 8 donuts com ele. Logo muitos mercenários começaram a se aproximar de seu chefe e queriam saber qual era sua condição. O careca mandou procurar o protagonista porque ele ia rasgá-lo em pedaços. Em seguida ele diz que esse garoto roubou 60 mil que ele ganhou em 2 dias de trabalho. Os mercenários começaram a perguntar ao chefe como era esse cara. O careca podia facilmente descrever como ele era e disse que o jovem parecia uma criança estúpida, um menino com uma aparência comum. Com base na descrição, um dos bandidos imediatamente encontrou um cara adequado e imediatamente apontou para Shen, que estava indo em direção a eles. O careca, irritado, queria saber por que o cara que o agrediu voltou sorrindo descaradamente. Shen olhou em seus olhos e disse que sua bicicleta ainda estava lá e ele só foi comer. O careca não entendia quem era esse garoto e começou a tremer de medo. Depois gritou para seus mercenários acabar com ele. Wu também ordenou que pegassem seu dinheiro e trancassem o portão. Essa reação só fez o jovem forte sorrir. O portão atrás dele estava fechado e ele parecia estar preso. Havia muitos ao seu redor prontos para fazer qualquer coisa com ele. Um dos vilões foi o primeiro a começar seu ataque. Shen desviou seu ataque e feriu sua mão na cabeça dos atacantes. Wu continuou assistindo à luta. A empolgação não tinha limites e ele não sabia o que fazer nessa situação. Shen pega a chave inglesa e todos os inimigos foram surpreendidos. Logo o careca aceitou seu destino e pediu desculpas pelo mal-entendido, mas aí Shen disse que ia dar tempo para ele reunir o povo dele e ele mesmo não vai ceder. O vilão começou a gritar e implorar por misericórdia, dizendo que estava errado. O homem se arrependeu e disse que Shen poderia fugir, mas o rapaz acabaria o encontrando novamente. Então o careca admite sua derrota. Nesse momento o herói teve uma ideia e disse que estava cansado de andar de bicicleta e pediu ao homem que lhe encontrasse algo mais interessante. O careca garante que encontraria uma opção decente e daria a melhor oferta. Então logo em seguida ele apontou outro tipo de transporte que havia sido reconstruído e repintado por último. Era uma moto Yamaha que havia sido melhorada pelas próprias mãos dos bandidos. Agora o homem bem-humorado perguntou-se. O herói estava feliz. Todo esse tempo o cara ficou em pé e ficou em silêncio. Após analisar a situação ele também acrescentou que não havia capacete. O careca gritou que estava tudo lá.
O capacete era feito de fibra de carbono e tinha vidro anti-embaçante. Acontece que ele não planejava vender a motocicleta quando a roubou e guardou para si. O homem revela que nunca tinha pilotado. Então ele deu ao cara um capacete e uma motocicleta e pediu que ele andasse de acordo com seu coração. Naquele momento, o protagonista fala que não havia problema em perdoá-lo, mas diz que tem um defeito: ele odeia pessoas carecas. Em seguida perguntou por que o cara raspava a cabeça. O homem começa a chorar e fala que não raspou o cabelo e explica que seu cabelo naturalmente cai. Algum tempo depois, o herói corria pela estrada em sua moto recém-adquirido. De repente ele encontrou Mei andando pela estrada. Para chamar sua atenção, ele parou bem ao lado da menina que caminhava pela estrada. Mei estava irritada e começou a gritar que aquela era a entrada da escola e que ela poderia se ferrar. O protagonista, tirando o capacete, disse que ela podia gritar. A garota não acreditou em seus olhos e queria descobrir onde seu colega de classe pegou essa motocicleta, mas o herói só pediu que ela colocasse o capacete e ia levá-la para passear e depois deixaria ela em casa. Mas a menina não ficou particularmente feliz com isso porque era um dia muito frio para andar de moto. Shen imediatamente notou um broche muito bonito que estava na jaqueta. Isso irritou a garota porque ela pensou que ele estava parecendo completamente fora do lugar. Aí o cara resolveu descobrir de onde ela tirou isso, que a amiga da mãe lhe deu. Há 2 dias a mãe a levou para jantar com uma amiga e havia um homem na mesa que deu esse broche. O protagonista podia facilmente dizer que ele era cara, mas a garota achou que esse alfinete não valia muito dinheiro, então a mãe também concordou em aceitar esse presente. O protagonista percebe que nem ela nem a mãe sabe que este alfinete é de uma joalheria francesa. O salário médio de uma pessoa comum é um par desse. O preço deste broche é uma soma de 5 dígitos. Shen, considerando que a menina não queria dar uma volta, então entregou outra coisa. Em seguida desejou um bom apetite. Depois de se despedir, ele saiu para o pôr do sol em sua moto nova. Abrindo o pacote, a garota descobriu pães e ficou vermelha pelo presente. Os eventos continuaram a acontecer do outro lado em Seul com Ying. A garota que conhecíamos continuou a ensaiar seu discurso perto do espelho. Ela tinha que dizer uma frase, mas não conseguiu. Depois de várias tentativas, ela finalmente conseguiu falar. Seu irmão mais velho estava espionando o ensaio. O irmão, preocupado, queria perguntar à mãe se ela realmente queria que sua irmã fosse para o exterior e estudasse em Jianing. A mãe diz que esse era o desejo da irmã, e para o bem da família a irmã deveria arranjar namorado. Enquanto isso, Mei caminhou até a sala da diretoria. Abrindo a porta, ela encontrou seu pai que estava fazendo algo. Logo a garota entregou a comida ao pai. Esses dias ele estava ocupado distribuindo aulas no novo semestre, por isso pediu para lhe trazer o jantar todos os dias. Mei pediu para o pai comer rápido e não ficar com fome. Em seguida mandou o pai sentar no sofá enquanto ela iria sentar no lugar dele e ficar no comando. Depois disso a garota olhou para os documentos que estavam em sua mesa. Um dos documentos chamou sua atenção e ela acidentalmente decidiu fazer algumas mudanças lá. Ela adicionou seu nome, o do protagonista e outras pessoas na mesma turma. Logo começaram as férias de inverno e todos os colegas começaram a ir para casa pensando em como gastar o tempo livre. Os eventos continuaram a acontecer na casa de Mei. O diretor falou ao protagonista que seus resultados de exame neste semestre não foram ruins e ele estava ansioso para seu novo sucesso no novo semestre. Ao mesmo tempo, o personagem principal achava que claro que os resultados dele seriam bons porque ele sabia enganar muito bem. O diretor lembrou-se de outra coisa. Ele ouviu que o cara pegou a irmã e trouxe para morar com ele, mas ele acha o prota muito novo e tem que ir para a escola. Então, o diretor perguntou como ele ia cuidar da garota e ia para a escola. Shen respondeu que poderia simplesmente faltar à aula. O diretor começou a pensar que não era particularmente apropriado dizer isso na presença do diretor da escola. Em seguida ele disse que a criança deveria ir para o jardim de infância. Então, se o irmão quer seriamente criar sua irmã, ele deve fazer isso. O protagonista pensou que quando criou Vagalume e as outras garotas no passado, não existia jardim de infância e todos foram criados na rua. De repente alguém começou a bater na porta. Todos estavam felizes e o diretor exclamou que a mãe havia voltado. A filha carinhosa imediatamente começou a abrir a porta para a mãe. A mulher entrou e imediatamente colocou a bolsa na mão da filha. O diretor imediatamente apresentou sua esposa Yang a Shen. Yang e o protagonista se cumprimentaram. Em seguida a mulher cansada disse que ia lavar a maquiagem e cozinhar o jantar. Depois de alguns dias, no início do novo semestre, o protagonista observou crianças atrás da cerca gritando que queriam ir para a mãe e ver televisão. Naquele momento ele percebeu o que realmente significava aquele jardim de infância. A irmãzinha começou a tremer de medo. O irmão se inclinou para ela dizendo que a partir de agora ela ficaria aqui de segunda a sexta-feira.
E nos finais de semana ele a levaria para casa. Então a menina precisava se acostumar com isso. Xiaoi estava visivelmente preocupada e pensou que seu irmão não viria buscá-la nos fins de semana, mas o herói a convenceu disso e imediatamente após a escola ele viria buscá-la. Os eventos continuaram a ocorrer na escola. Shen começou a caminhar até sua classe e notou que algo estava acontecendo ali. Olhando para o letreiro ele também percebeu que tinha vindo para a aula errada, mas lembrou que as aulas foram dissolvidas no novo semestre e não foi surpresa que muitas caras novas apareceram. De repente, olhando para as pessoas presentes ele notou Mei, sua amiga. Todos os seus colegas imediatamente começaram a rir da menina e ela implorou para que não fizessem barulho porque a aula começaria logo. Shen joga sua mochila sobre a mesa e senta perto da garota. Mei perguntou se ele realmente queria se sentar perto dela. Shen respondeu se tinha algum problema. Instantes depois o diretor entrou e começou a anunciar que a partir de agora seria o professor da sala até que eles se formassem na escola. Então o diretor chamou Shen e ele imediatamente levantou a mão. Em seguida o homem ordenou que ele se sentasse no fundo da sala porque neste semestre os professores cuidariam bem dele e ficariam de olho. Então ele não deveria tentar trapacear. A turma toda começou a rir e Shen foi para o fundo da sala. O colega viu Shen se aproximando e torceu que ele não atrapalhasse o romance que ele estava lendo. Mas o protagonista percebeu o romance e disse que gostava mais do romance Cavalo Branco e o Apito do Vento Oeste. O colega de classe chamado Lu King estava realmente feliz por ter um cara ao seu lado que tinha interesses comuns com ele. Depois das aulas o herói chegou ao jardim de infância. A professora disse à irmã mais nova para ter cuidado porque ela poderia cair. A menina ficou incrivelmente feliz que seu irmão veio e ela começou a chorar. Em seguida, com lágrimas nos olhos, ela se jogou nos braços do irmão mais velho e gritou de felicidade. Shen perguntou se alguém a havia ofendido no jardim de infância e a menina naquele momento disse que ninguém a ofendeu. Ela estava apenas assustada e com medo de que seu irmão não viesse. Shen sorriu e explicou à menina que isso não poderia acontecer. Depois eles foram para casa. Enquanto andava de bicicleta a menina pensou se iriam até Mei. O protagonista não conseguia entender como ela sabia disso. A irmãzinha imediatamente disse que percebeu que Mei gostava dele. Shen não conseguia entender como as crianças conseguiam descobrir isso. Mei caminhando lentamente para frente notou o personagem principal e imediatamente começou a acenar para ele. Ela ficou com Lu King na calçada e chamou ele. O protagonista agradeceu pelo amigo emprestar sua bicicleta. A surpresa do menino não tinha limites quando viu sua irmã mais nova. Então, oferecendo à menina uma barra de chocolate, o jovem disse que era amigo do irmão dela. Shen também não se importou com o menina pegando o chocolate e pedindo para ela comer. Lu diz que Xiaoi é muito fofa e ele deveria ter pedido uma irmã aos pais, mas infelizmente seu pai passou metade de sua vida ganhando dinheiro, não se casou por muito tempo e por isso ele nasceu tarde. Naquela época seu pai tinha 40 anos e agora já são 57. O protagonista, incentivando o rapaz, disse que mesmo que um filho aparece na velhice, nesse momento Mei diz que combinou de jantar com eles esta noite. Mas seu pai estava fazendo horas extras novamente e ela ouviu que o departamento de educação estava vindo para uma inspeção na próxima segunda-feira, então podem planejar comer outro dia. Lu está feliz com essa notícia porque está sozinho em casa e sugeriu que eles fossem para a sala de jogos para jogar juntos. Há novos restaurantes em Doucha e um restaurante de fast food ao lado. Então todos podem comer juntos e depois de se divertirem. Logo todos foram para a sala de máquinas caça-níqueis juntos. Lu diz que ia jogar em velocidade extrema e os três podiam jogar juntos. O herói ficou satisfeito com essa ideia e ele sabia que é assim que a amizade masculina se parece. Mei e sua irmã se ofereceram para jogar basquete juntas, mas antes Shen diz que vai ao banheiro e ela podem ir brincando na frente. Nesse meio tempo entrou vândalos na sala e estavam bêbados. O principal valentão se chamava Dão. Ele diz que tirou seu gesso nesta manhã e imediatamente veio comemorar. De repente um dos caras mostrou ao irmão que alguém que ele conhecia estava perto da máquina caça-níqueis. Era Mei, e Dão já havia importunado ela antes. O cara imediatamente pensou nisso e percebeu que hoje era realmente um grande dia, mas o protagonista saindo do banheiro logo viu que os vândalos estavam ofendendo sua amiga. A irmãzinha preocupada chamou Shen para vir ajudar. De repente alguém veio atrás do agressor e perguntou se ele havia recebido alta do hospital. Nesse momento Dão se virou e gritou: quem está perguntando isso? Mas de repente ele viu o protagonista. Seu parceiro intercedeu e disse para ele sair daqui porque seu irmão estava falando com sua mina. Então o cara queria saber de onde Shen vinha. Nesse momento Lu King também decidiu defender seu amigo e perguntou quem estava procurando. Em seguida disse ao amigo para não se preocupar. O amigo do valentão gritou que ele mesmo estava procurando uma briga e começou a se aproximar do
amigo de Shen para atacá-lo, Luo Qing gritou que seu pai era Luo Dajan e ele queria ver quem derrotaria quem. O nome Luo Dajan parecia cair como uma pedra pesada na cabeça dos valentões. Depois de saber que Qing era filho de Luo Dajan, os agressores começaram a pedir desculpas. Em seguida disseram que foi um mal-entendido e ele e Shen estavam apenas conversando, mas agora estão indo embora. De repente Qing começou a chamar um cara dizendo que queriam bater nele. Nesse momento vários homens jogavam cartas e um deles era seu irmão. O Lu questiona quem ousou tocar em Qing. Os homens foram investigar a situação e o irmão perguntou o que estava acontecendo. Qing disse que Dong queria espancar ele. Dong imediatamente começou a dar desculpas de que ele não disse isso e seu irmão atrás era na verdade um criminoso. O irmão naquele momento pegou o valentão pelo pescoço e não acreditou que alguém queria ofender seu irmão. Em seguida o irmão neutralizou o valentão imundo com apenas um único golpe poderoso.